Olá, meus amigos. Hoje eu vou falar um pouquinho a respeito de substituição de fonte. Para quem não sabe, fonte é letra. Então o CSS ele traz algumas fonte family que a gente usa no decorrer do desenvolvimento. Então eu vou usar um exemplo aqui no nosso site. Ó. Deixa eu aproximar um pouquinho. Ó, esse parágrafo aqui. Ó. Ele está usando uma Arial Helvética Sans Serif, uma serrilhada, né? Mas eu tenho algumas outras que eu posso usar. Ó. Deixa eu mostrar aqui. Font Family. Ó, tem várias. Ó. Porém, eu tenho alguns problemas em usar essas fontes aqui do CSS. O primeiro é que algumas delas nem todos os navegadores conseguem exibir. Né? Então, a Arial, a Times, a Monospace, a Verdana, normalmente todos os navegadores têm a capacidade de exibir ela, correto? Porém, algumas outras fontes, alguns navegadores exibem e outros não. Né? Então, se você quiser variar um pouquinho daquele padrão que a gente que vem no CSS, que a gente vê nos sites por aí, você já fica impossibilitado. Antigamente a gente fazia isso com imagem, né? Quando você queria usar uma fonte ou precisava usar uma fonte diferente, ia lá no Photoshop, no Corel, fazia um título que você precisava e e colocava a imagem, né, como se fosse o título. Mas isso não é uma coisa bacana, né? Além de ser contraprodutivo, porque dá muito trabalho. Se você precisa trocar esse título depois, aí você tem que abrir de novo o Corel, Photoshop, editar a imagem, substituir a letra, inserir no seu site de novo. Então, de um tempo para cá, isso é relativamente recente, né? Você tem a possibilidade de criar não, de importar fontes, né, que são normalmente usadas aí por programas gráficos, né, tipo Photoshop, Corel, pelo Word, essas fontes do sistema operacional. Então o CSS ele traz a possibilidade de você criar, ou melhor, importar novas fontes. Né? Então a gente usa essas fontes que são usadas para esses programas, a fonte padrão do sistema operacional, né, as True Types. Que é usada por Photoshop, Corel, pelo Word, né, pelo sistema operacional de um modo geral. Então são arquivos que contêm, né, todos os desenhos da fonte, de cada fonte. Então com esse arquivo, os programas, assim como o navegador, né, eles conseguem reproduzir diversos tipos de fonte. Né. Aí, para você conseguir essas fontes, né, você tem que partir para algum site de internet aí. Eu vou usar um que eu conheço há algum tempo, né, apesar de fazer um pouquinho de tempo que eu não uso. Ele era o melhor que tinha, que é um que chama Netfonts. Eu vou procurar aqui no Google, porque eu não tenho certeza do endereço dele. Aqui, ó, netfontes.com.br. Aí é bem tranquilo, né? Ele tem muitas letras aqui dentro. Então você escolhe aqui por categoria, pode usar a busca. Aí como você vai encontrar a fonte, aí fica por sua conta. Eu vou pegar essa primeira aqui, Video Freak, que está no destaque aqui. Então, é só fazer o download. Eu vou salvar na nossa pastinha aqui da aula. Perfeito, ó, é um arquivo bem pequeno. Então eu vou lá. Eu vou criar nossa pasta, né, da aula 11, que eu ainda não fiz. Dá um Ctrl X para recortar. Opa, só esse aqui. Um Ctrl X para recortar.
E aqui dentro já da nossa estrutura do nosso site aqui, modelo, né, eu vou criar uma pasta só para manter, ó, fontes. Eu vou criar uma pasta só para manter um nível bom de organização. Colei lá dentro e vou descompactar. Apaguei o arquivo zipado, né? Tá aqui, ó, videofreak.ttf. Isso aqui, essa extensão TTF é fonte TrueType. Tem alguns, né? Tem TTF, OTF, Wolf, mas a TrueType, a TTF é a mais usada e ela é aceita pela maioria dos navegadores, então vamos ficar aqui na TrueType mesmo. Não vamos fazer nenhum tipo de conversão. Então vamos lá, então a estrutura é essa, ó. Dentro da nossa pasta de aula eu criei uma pasta fontes e criei outra pasta que chama Videofreak, que é o nome da fonte. Criei que nome da fonte. Aliás, eu não criei, só descompactei, ela já veio, né, com essa pastinha aqui. Apesar de ter um arquivo só dessa fonte, é bacana você criar uma pasta para cada fonte, porque tem fontes que vêm vários arquivos dentro. Para não ficar bagunçado, a gente tenta organizar o máximo possível. Tranquilo? Então a propriedade que a gente vai usar para deixar essa fonte disponível no CSS é uma que chama fonte face. Então eu vou lá na nossa pasta onde a gente tem arquivos de CSS, ó, eu vou criar um arquivo de CSS novo. Não precisaria estar criando esse arquivo, mas eu vou criar porque pode ser útil fazer essa distinção. Então eu vou criar um arquivo agora, global.css. Por que eu dei esse nome aqui? Porque ele vai ser acessado, ele vai ser linkado com todas as nossas páginas. Então ele vai ser linkado com a aula, com a contato HTML, com a aula HTML, com quem somos, né? Com todas as páginas aqui, ó. Aula HTML, contato HTML, quem somos HTML, rodapé, topo, perfeito? Então vou abrir aqui o nosso arquivo aqui, global.css, e vou abrir também só para exemplificar, agora eu vou usar o quem somos, que tem um conteúdozinho de texto lá dentro, né? Então perfeito, deixa eu abrir com o navegador quem somos também. Então a nossa página quem somos é essa aqui, né? Ela tem um título lá, ó, que eu acho que está marcado como H1. E a gente vai substituir o título por enquanto por aquela fonte que a gente baixou. Então o primeiro passo aqui vai ser criar, né, o nosso estilo. Ele está vazio, vou aproximar um pouquinho. Então, ó, no arquivo global CSS eu vou usar o font face. Perfeito? A sintaxe é essa, ó, arroba font face. Eu abro e fecho chaves e aqui dentro eu vou criar a nossa nova fonte aqui disponível para o CSS. Perfeito? Então aqui a gente vai chamar algumas propriedades aqui. Então, font family igual. Aqui a gente vai determinar o nome da nossa fonte, né? Poderia ser qualquer nome. Eu vou colocar aqui, ó, fonte 1. Não é um nome muito inteligente, mas eu vou colocar só para você ver que você não precisa ficar preso a nenhum nome, né? Fonte 1, beleza. Na linha de fecha ela com ponto e vírgula. Na linha de baixo você vai usar o parâmetro src, que é o source. Você vai falar onde que está o arquivo da fonte, né? Onde que o CSS vai encontrar a fonte, que é a fonte que a gente baixou, né? Então, URL e fecho. Então, esse método aqui, URL, ele vai indicar o caminho da fonte, onde que está o arquivo que a gente baixou, perfeito? Que por sua vez é esse arquivo aqui, ó, ele está dentro de fontes, ó, presta atenção nesse caminho. Ele tá na mesma pasta do nosso arquivo quem somos, dentro de fontes, né? A pasta fontes está no mesmo nível, né?
depois eu entro em fontes, depois eu entro em VideoFreak, depois o arquivo aqui, ó, videofreak.ttf, tudo maiúsculo. Eu vou ter que reproduzir esse caminho aqui. Porém, uma outra particularidade é que o nosso arquivo, o que a gente está editando agora, que é esse aqui, ó, o Global CSS, ele está dentro da pasta CSS, concorda? Então qual que é o caminho que ele vai ter que percorrer para encontrar o nosso arquivo da fonte? Ele vai ter que subir um nível, ele vai ter que sair da pasta CSS, correto? Então ele vai subir um nível, aí depois vai entrar na pasta fonte, aí depois vai entrar na pasta VideoFreak e depois vai encontrar o arquivo lá dentro. Então a gente vai reproduzir esse mesmo processo aqui, ó. Ele vai subir um nível, ponto, barra. Isso aqui significa que ele vai para o diretório superior. Então ele subiu um nível. Tranquilo? Aliás, o ponto significa que ele vai subir, né? O barra é só para concatenar os caminhos. Aí depois que ele saiu da pasta CSS com ponto, barra, ele vai vir para cá, ó. Então ele vai estar aqui, ó. Ele estava aqui com o ponto, barra, ele veio para cá, ó. Ele subiu um nível. Agora ele tem que entrar na pasta fontes, concorda? Então aqui, ó. Fontes, barra. Depois que ele entrar na pasta fontes, ó, ele entra na pasta fontes, ele vai ter que entrar nessa pasta aqui, ó, VideoFreak. Eu vou copiar aqui, ó, vou dar um rename só para eu conseguir copiar o nome. Então, aí ele vai entrar nessa pasta aqui, VideoFreak. VideoFreak barra. Agora já vai ter o nome do arquivo quando entrar na pasta VideoFreak. Tem um arquivo aqui, videofreak.ttf. Se o seu sistema operacional for o Windows, você não precisa se preocupar muito se a fonte é maiúscula ou minúscula. Se for Linux, você precisa. Mas eu recomendo para que você sempre se preocupe com isso. Porque aí você vai manter a portabilidade do seu sistema, né? Se você amanhã depois precisar executar ele num Linux aí, ele não vai dar problema. Então eu fiz a mesma coisa. Ao invés de ir lá e copiar o texto, eu dei um rename aqui no Linux e copiei o nome. Só para manter um mínimo esforço. Então o caminho é esse. Então ele vai sair da página CSS, da pasta CSS, vai entrar na pasta fontes, vai entrar na pasta VideoFreak e vai encontrar o arquivo lá, videofreak.truetype, ttf, lá dentro. Feito isso já é para funcionar. Então eu vou salvar aqui. Aliás, não vai funcionar ainda, né? Eu criei a fonte family, fonte 1. Né? Então, do mesmo jeito que eu tinha Arial, Helvética, Verdana, Times, eu criei agora o fonte 1 que vai exibir esse tipo de fonte. Agora eu tenho que aplicar esse estilo, né? Então eu vou vir aqui na página Quem Somos, ó. O primeiro passo é linkar o arquivo global, né? O arquivo global está solto lá, ele não está preso com nenhum outro arquivo. Então eu vou linkar aqui, ó, link rel style sheet, que se eu não fizer isso ele não vai ser acessível, né, a partir daqui do Quem Somos. href está dentro da pasta CSS, chama global.css. Pronto. Agora eu criei uma ligação. O arquivo Quem Somos já consegue aplicar, já consegue acessar os estilos que estão dentro aqui do global. Como a gente tem um arquivo de CSS aqui, ou não, deixa eu ver se a gente tem. Não, a gente não tem. A gente vai criar um arquivo CSS para a página Quem Somos. Por enquanto ele está usando aula CSS, o que não é legal, né? Vamos deixar cada página com o seu arquivo CSS e todas elas com o global, para quando a gente quiser usar alguma propriedade que vai ser acessível por todos. Tranquilo? Então vou vir aqui no CSS e vou criar um arquivo novo. É o quem underline somos.css. Vou vir aqui, eu vou tirar esse aula e vou referenciar o nosso arquivo novo aqui, ó. Quem underline somos.css. Salvei. Então o que significa isso aqui?
significa que o arquivo quemsomos.html ele vai conseguir enxergar tudo que tiver dentro do arquivo global.css e vai conseguir enxergar tudo que tiver dentro do arquivo quemsomos.css, onde a gente vai colocar os estilos, né? Então vamos estilizar aqui, ó, esse quem somos aqui, ó. Opa, o aula tinha que estar lá, sim. O aula está trazendo aqueles estilos. Na verdade, o aula está fazendo o papel do global. Então voltamos à estaca zero aqui. Então, que eu deveria ter feito já no começo. Então o aula está sendo nosso arquivo global. Então, openwhich. Depois a gente arruma isso aqui. Por enquanto eu vou pegar o global aqui e vou copiar esse font face para ele. Dá um Ctrl X. Vou deixar ele aqui no aula. Ctrl V. Perfeito? Então o aula está sendo acessado por todos os outros arquivos. Então vamos usar ele como global para a gente não estender muito essa aula aqui. Então o aula é o nosso global, né? Ele é acessado por todos. E o quem somos é acessado especificamente pelo... Pronto, corrigiu. Especificamente pelo quem somos.css. Então aqui no quem somos.css nós vamos colocar os estilos que vão ser aplicados só na pasta quem somos, só na página quem somos.html. E no aula CSS vamos colocar os estilos que vão ser acessados por todos. Como a gente vai estilizar um título aqui, ó, vamos criar um título, uma classe de título, para sempre que a gente quiser usar um título. Ou a gente pode vir aqui e usar direto pelo nome, utilizar direto H1. Vamos fazer isso? Então vamos criar uma folha estilo. Ó. Todo elemento que tiver o nome H1, ele vai receber esse estilo. Então eu vou colocar uma border só para você ver. Ó. Border, bottom, tipo sólido, 1 pixel. Vou colocar aqui um cinza claro. Vamos ver se já deu certo lá no H1. Lá deu certo. Ó. Então o quem somos é um elemento com o nome H1. Então ele ganhou uma borda aqui embaixo dele. Tranquilo? Agora a gente vai para o finalmente, né? Lembra que a gente criou aqui, ó, a fonte family que chama fonte 1? Vamos usar ela agora. Então todo elemento que tiver o nome H1 e for vai receber a fonte fonte family fonte 1, que é a que a gente criou. Vamos ver se deu certo. Salvei, atualizei. Olha lá, olha que bonitinho. Então todo elemento meu H1 vai ter essa fonte aqui, ó. Essa video freak. Você fala, e se eu quisesse deixar meu menu com uma fonte estilizada? Vamos fazer isso? Vamos criar outra fonte family só para fixar? Ó, voltei para o Net Fontes, vamos encontrar uma fonte aqui. Vou pegar aqui uma fonte gótica. Não tem nenhuma legível aqui. Escrita, famosas, fantasia não, gótica moderna, vamos ver. Tá difícil, hein? Tá lento. Perfeito, vamos pegar essa Black Eder aqui. Aí uma coisa interessante você vê em fontes, que tem fontes que tem acento e outras não, né? Então você tem que ficar... Aqui ele põe uma marcação, ó. Black Forest, essa aqui, ó, acentos, ó. Essa aqui tem acento, então vamos fazer o download dela.
A internet está muito lenta. Perfeito. Download dela, tem a aula 11, já tem a nossa pastinha de fontes, já vou salvar lá dentro. Salvei, se a gente tiver na nossa pasta de fontes, tá aqui dentro. Vou descompactar. Apaguei o zipado, né, porque não tem por que ele existir. E aqui dentro temos a fonte. Cuidado com isso, ó, que não sei por que razão tem fontes que vêm com um monte de underline. Tira eles, porque senão você tem que ficar contando underline aqui. Então uma vai chamar car.ttf. Senão você vai ficar maluco aí contando underline. Uma vai chamar car.ttf e outra chama carb.ttf. Por convenção, quando tem esse B aqui depois do nome, é que é a fonte black, ela é negrita, ela é um pouquinho mais forte. Então vamos criar uma fonte family para essa car aqui, normal. Perfeito? Então como a gente faz? A gente vai lá no aula CSS, que é o nosso global, arroba fonte face, abre e fecha chaves, family, fonte family, vamos chamar de fonte 2, ponto e vírgula. Source, que é onde ela vai estar, né? URL, que é o método que encontra ela, ponto barra para subir um nível, fontes. Agora vamos pegar a pasta lá aqui, chama aqui, ó. Eu vou fazer aquele mesmo recurso, dar um rename aqui, ó, e vou copiar para não ter perigo de escrever errado. Colei, barra. Poderia ser mais esperto também, né? Eu poderia vir aqui, ó, clicar aqui, ó, o Linux já me dá o caminho aqui, ó. Perfeito? E é car.ttf tudo maiúsculo. Car.ttf. ttf acho que é minúsculo. Não, ttf é maiúsculo também. Isso é muito importante, viu? Manter o case da fonte, né? Então lá, fonte family, fonte 2, source, opa, certinho. Se você precisar colocar mais de um source, você pode separar por vírgula. Por quê? Porque tem, principalmente algum tempo atrás, né, alguns navegadores aceitavam o padrão TTF e outros OTF. Então você colocava os dois aqui, os dois URLs separados por vírgula. Tranquilo? Então você faria isso, ó. Colocaria dois, ó, separado por vírgula e fechado aqui. Um TTF e um normalmente era OTF. Mas hoje todos os navegadores aceitam TrueType, então dificilmente você vai ter que colocar mais de um arquivo ali. Salvei, beleza? Então a partir de agora eu tenho a fonte family, fonte 2. Vamos aplicar lá no menu como combinado, né? Então vamos ver aqui. Vamos subir aqui. O menu está aqui no arquivo topo, né? Vamos lá dar uma olhada, ver o que a gente pode fazer. Então, os itens do menu, ó, eles fazem parte dessa folha de estilo. Aliás, eles fazem parte da classe BTMenu. E dentro da classe BTMenu, eles fazem parte do elemento que tem o nome A. Então, o A que está dentro do BTMenu, acho que a gente até tem uma folha de estilo criada, né? Que está dentro aqui, topo.css. Aqui, ó. Era aqui o BTMenu. BTMenu A, aqui, ó. O A que está dentro da classe BTMenu. Perfeito? Então a gente vem aqui, ó, fonte family, fonte 2. Vamos ver o resultado. Ó, ele não encontrou o arquivo. Ele colocou uma times aqui.
Que é normal, às vezes acontece isso. Vamos ver se eu fiz alguma coisa errada. Ou se... Ó, fonte family tá certo. Source tá certo. URL car.ttf. Vamos ver. Aparentemente está certo. Por algum motivo essa fonte não pegou. É normal acontecer. Só por desencargo de consciência eu vou melhorar esse nome aqui. Eu vou deixar só o nome da pasta. Beleza. Aí eu vou dar uma olhadinha lá no arquivo topo CSS, ver se ele está linkado com a aula, né? Ah, perfeito, achei o problema aqui, ó. O topo CSS ele não está linkado com a aula CSS, que é quem fez o estilo, né? Vamos linkar ele e ver se não vai interferir no estilo do nosso site. Acho que eu não salvei. Ah, perfeito, era isso. O topo não estava linkado com a aula. Perfeito, ó. Feito isso, ele substituiu a fonte, ela vem um pouquinho pequena. Font size, a gente pode aumentar ela. Não é uma fonte muito visual, né? Ela é meio forte, mas cumpriu o nosso objetivo. Aí ela se comporta como uma fonte de CSS normal, sem grandes problemas. Deixa eu só salvar esse estilo aqui. No topo, né? Você poderia colocar esse fonte family aqui também no BT menu aqui. Inclusive ele está com uma fonte family aqui, dá para tirar ela. Por que você pode? Porque o elemento com nome A, ele não vem com nenhuma fonte pré-estabelecida. Como é o caso da cor. O elemento, como é diferente da cor, porque o elemento A ele vem com o estilo da cor pré-estabelecido para azul, né? Então por isso que a gente teve que colocar a cor aqui dentro. Mas como ele não dita nenhuma regra com relação à fonte, a gente pode colocar direto aqui no BT menu. Porque o A não vai sobrepor ele, porque o A não interfere no tipo da fonte. Certinho. Então o menu ficou com a fonte estilizada, o quem somos com outra. E o conteúdo do texto está com a Times New Roman, a gente não mexeu aqui ainda. Lembrando que substituição de fonte é bacana, né? Quando a conexão estiver um pouquinho lenta, conexão da internet do visitante que está visitando sua página, a fonte vai ser carregada, né, no formato padrão do CSS e logo em seguida ela vai ser substituída. Então fica esse toque aí, faça um teste, maneira um pouco na substituição de fonte, porque ela vai dar uma piscadinha, ele vai ser carregado com a fonte normal, padrão do CSS, e em seguida a fonte que você criou vai ser importada. Então às vezes ela vai dar vai mudar na frente do seu visitante. Então leve isso em consideração. Então, para não prolongar muito esse vídeo, eu vou encerrando por aqui. Espero que essa dica tenha sido útil, né? Eu vou voltar com os próximos vídeos falando um pouquinho mais sobre estilo. Mas essa parte de substituição de fonte aí com certeza é o mais empolgante, né? Porque é muito moderna. Então fico à disposição. Até a próxima.